Hoje nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 9, versos 1 até o verso 9, e eu convido a igreja a abrir suas Bíblias. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 a 7. Leiamos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, irmãos? Até aqui, oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Santo, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós estamos reunidos aqui para adorá-lo, para tributar a Ti o culto devido. Agora, Senhor, nós acabamos de ler um trecho da Tua Escritura, inspirada por Ti, dada por Ti mesmo ao profeta Isaías para falar ao seu tempo, mas cujas verdades, Senhor Deus, extrapolam o tempo do profeta e alcançam também a nós. Por isso, suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos faça compreender, Senhor Deus, a profundidade da Tua palavra, e assim, Senhor Deus, nos edifique, assim, Senhor Deus, acrescente em nós a fé, assim, Senhor Deus, endireite os nossos caminhos, assim, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos capacite para servirmos a Ti e glorificarmos o Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, tem sido costume aqui na igreja, nos cultos de noite, tratar a respeito dos textos do Antigo Testamento, e nós estamos fazendo isso em sequência. E o texto aqui em questão faz parte de um contexto da história de Israel ao longo do Antigo Testamento. E a história de Israel ao longo do Antigo Testamento é a história de um povo que foi estabelecido por Deus, mas que caminhou e vem caminhando ao longo das nossas leituras em crescente apostasia. O povo foi estabelecido por Deus, mas o povo ao longo da sua trajetória foi se desviando de Deus. Então, por volta do ano 740 a.C., que foi o ano da morte do rei Uzias, Isaías recebeu no templo de Jerusalém a sua vocação para ser um profeta. Ele tinha uma missão de anunciar a ruína de Israel e de Judá, como castigo pelas infidelidades do povo. Então, em primeiro lugar, o ofício profético de Isaías era a respeito dos pecados de Israel e de Judá, que, como nós temos visto, vinham se desviando. E como nós lemos no começo do culto, eles cultuavam ao Senhor, tinham o templo, eles tinham as práticas, os rituais, mas aquilo estava sendo tratado de uma forma meramente mecânica. O culto passou a ser ofensivo ao Senhor. Ao mesmo tempo que grande parte do povo adotou ídolos, adotou outros tipos de religião, maculava a verdadeira fé, a piedade, o amor ao próximo, o serviço aos necessitados, já não eram mais importantes para aquela gente. Então as pessoas dentro da nação, dentro do povo de Israel, pessoas eram necessitadas e não eram assistidas.
E o povo, parte deles, ia para o templo, achando que o seu culto poderia ser agradável ao Senhor. Mas como nós vimos hoje mesmo aqui, eram cultos predominantemente hipócritas, meramente ritualísticos, cheios de formalidade e com nenhum coração. Nenhuma verdade, apenas fachada. E então o Senhor se aborreceu disso tudo. Se aborreceu dos excessos de ídolos, se aborreceu com as prostituições, que o Senhor chama de prostituição, quando o povo dele adota outros deuses, e se aborreceu com o culto falso que aquela gente estava acostumada a fazer, achando que estava tudo bem e que seria aceitável ao Senhor cultuar daquele jeito mesmo. O Senhor não aceitava nem mesmo mais as orações daquela gente. E então, e aconteceu uma outra coisa em Israel, por um outro motivo que levou o povo a desprezar a verdadeira devoção ao Senhor, era a prosperidade. Muitos estavam muito bem. Materialmente dizendo, estava tudo muito bonito. Comércios com outras nações, prosperidade. Então, uma coisa que é muito comum, quando existe prosperidade, a verdadeira devoção passa a ser uma coisa desimportante no coração de muita gente. Esse era o quadro de Israel e de Judá. E então o Senhor levantou o profeta Isaías nesse contexto, em que estava ainda, aparentemente, aos olhos do povo, tudo bem. Eles achavam que estava tudo bem. Mas o Senhor já tinha levantado a Assíria para dominar Israel. O Senhor já tinha feito com que opressores fossem levantados para levar o povo dele em cativeiro. E é nesse contexto que Israel começa a profetizar e ele lança essa profecia. Nos primeiros anos, então, do ministério do profeta Isaías, da sua vocação, até Acás subir ao trono, Isaías teve um momento distinto no seu ministério. Ele se preocupava sobretudo com a corrupção moral que a prosperidade tinha provocado em Judá, por conta do amor às coisas materiais. Estava tudo bem, então a verdadeira devoção tinha caído para o povo. E foi durante o reinado de Acás que Isaías produziu as suas profecias messiânicas, que incluem o capítulo 7 e até o capítulo 9. Nesse contexto, Isaías, ele trabalha, Deus dá para Isaías é um profeta. Muitos biblistas tratam Isaías mais do que um profeta, ele também é uma espécie de poeta, mas um poeta-profeta. Porque eles estão ainda vivendo um período em que está tudo aparentemente bem, mas o mal está às portas. A Síria se levantou. Então Isaías é o profeta que está anunciando que o juízo está chegando. Péssimos tempos estão por se impor sobre Israel e sobre Judá. O inimigo vai dominar vocês por causa dos seus pecados, para punir os pecados da nação. Mas Deus deu a Isaías uma visão a respeito do juízo que estava chegando, que estava às portas, mas Deus deu um outro além, uma outra visão para tempos depois, a respeito da restauração, o Messias. Então Isaías trabalha com duas realidades ao mesmo tempo, o juízo iminente e a salvação vindoura, o reino glorioso do Messias. Dois tempos estão ao mesmo tempo no discurso do profeta Isaías. O juízo agora e a salvação vindoura. Isaías, então, ele tem uma característica que faz parte de toda a verdade a respeito de Cristo até a sua volta, que é uma realidade que os teólogos costumam chamar de agora e ainda não. É o já e o ainda não. Toda a proclamação a respeito do Messias e de Cristo tratam de realidades para agora, já se vive o reino de Deus, mas nós não estamos ainda dentro dessa realidade plena do reino de Deus, porque ainda estamos no mundo sujeitos ao pecado e sujeitos a todo tipo de mazela, então nós não estamos ainda desfrutando das plenas bem-aventuranças, mas elas estão certas, elas estão já no caminho, é algo que vai acontecer, é inegável, irrevogável. Então Isaías
trabalha com isso também. Faz parte da proclamação a respeito do reino de Cristo, essa realidade de que você já faz parte do reino, o rei vem, os benefícios do rei já estão sobre você, mas não totalmente, porque a plenitude disso é no futuro. Isaías, então, é um profeta que trabalha sobre isso. É um profeta que Deus usa para forjar nos corações e na cultura de Israel um sentimento e uma verdade, uma aspiração, uma expectativa a respeito do Messias. Nesse contexto, então, que Deus levanta Isaías, a Síria crescia como potência para dominar toda a região do Oriente. E aí, então, os reis da Síria e de Israel, do norte, tentaram formar uma coalizão com o rei Acás, que é o rei de Judá, no período em que Isaías está exercendo o seu ministério profético. E aí, essa coalizão, o objetivo deles era tentar juntos formar, então, uma coalizão para resistirem e lutarem contra os avanços da dominação da Assíria. E então, Isaías interferiu. Isaías foi até o rei de Judá, conclamando a confiança em Deus. Então, ele não participou dessa coalizão. Nesse contexto, então, é que surgem as suas pregações sobre o Messias. Por que não fazer parte de uma coalizão? Por que não se unir às outras nações para lutar contra o rei da Assíria, contra a dominação da Assíria que se levanta contra todas aquelas nações? Então, Isaías diz o porquê é a respeito do reino do Messias. Deus levantará o ungido. É o texto que nós lemos. Então existe uma expectativa a respeito de um reino do Messias, um reino glorioso, e esse é, para Isaías, movido por Deus, o principal motivo para Acás não entrar na peleja aliançado com Israel e com a Síria. É muito fácil confundir Síria com Assíria. A Síria é o dominador grandão que está se levantando. Síria já é um oprimido que está tentando se juntar com Israel e Judá para juntarem esforços e lutarem contra a Síria. Então, foi nesse contexto que surgem as suas pregações messiânicas. Dentre elas, o texto que nós lemos. Contexto de ameaça e de dominação iminentes. O inimigo se levantou. O inimigo é mais forte do que nós. E ele vem. E também de desolação, em que se tornaria necessário ter uma expectativa de vitória e de triunfo. A ideia é a seguinte: estamos entrando em juízo, foi Deus quem levantou a Síria contra nós, e nós vamos sofrer. A que tipo de esperança nós devemos nos apegar? A esperança messiânica, de um outro reino, de um porvir triunfante, de um reino que vai se impor sobre todas essas situações. Então a pregação messiânica de Isaías se dá num contexto de juízo, de desolação, que estavam apenas começando, mas que iam se estabelecer sobre todo Israel e Judá. Mas então a pregação dele mirava numa esperança e na certeza de que o povo hebreu ia passar por todas aquelas adversidades que estavam começando e chegariam num triunfo no futuro. Então são dois tempos. O inimigo está chegando. Ele é mais forte do que nós. Ele vai nos dominar, porque isso é juízo de Deus. É isso que Isaías está dizendo. Por que juízo de Deus? Porque o teu culto não serve, porque vocês adulteraram, porque vocês adotaram a idolatria, porque vocês profanaram a lei de Deus, porque vocês não se importam com o necessitado, porque o seu culto é mecânico, porque seus corações são frios, vocês se desviaram e mantêm uma religião de fachada. Por isso, o inimigo foi levantado por Deus para dominar vocês, para quebrar vocês, e vocês vão ser quebrados, porque é necessário o quebrantamento de todo esse orgulho no qual vocês se sustentam, no qual vocês se colocaram, para que então vocês se voltem para Deus como deve ser, quebrantados, humilhados, e aí os seus corações vão estar voltados no reino do Messias. A salvação é a messiânica, é de um outro reino. Quer dizer, Isaías está dizendo, essa bonança que vocês estão acostumados a ter,
acabou. É iminente. O juízo está às portas. Essa é a pregação de Isaías. E aí o texto que nós lemos começou no verso 1, com uma breve descrição do estado da situação. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Primeiro, eles não estavam aflitos, mas estavam em escuridão. Só que eles vão ficar em aflição. Então, na profecia de Isaías, Isaías está tratando uma coisa que vai acontecer já já como coisa consumada. Vocês entrarão em aflição. Então, nas palavras de Isaías, que também é um poeta, mas é um profeta, ele está fazendo um jogo de palavras para tratar justamente a respeito das realidades do agora, do daqui a pouco e do depois. A teologia do já, mas ainda não. Sempre a respeito do Messias, a respeito de Cristo. Essa é uma verdade que faz parte do ensino sobre o seu reino. Então, quando ele fala sobre terra de aflição, terra aflita, o que é uma situação de aflição? Estado de medo, de desespero, de angústia, de desamparo. Gente, Deus está levando o povo de Israel a um estado de desespero, de angústia e desamparo. O Senhor quis que eles se sentissem assim, porque eles estavam demasiadamente confiantes em coisas que não deveriam confiar. Deus estava quebrando o orgulho deles, ou iria começar um processo de quebrantamento. E sobre obscuridade, essa já era uma situação que tinha tomado conta de Israel e de Judá. A ausência de luz, de conhecimento, de não ter a menor noção da realidade. Falta total de qualquer tipo de conhecimento, de segurança. Eram cegos. Então, Isaías, no primeiro verso, faz uma descrição de perdição. Então, para a terra que estava perdida, e sobre perdição, normalmente, na maioria das vezes, quem se encontra em estado de perdição, não tem consciência de que está perdido, porque é cego. É uma verdade a respeito do que a palavra de Deus ensina, que quem está em pecado está morto nos seus delitos e pecados, e na morte não existe consciência. Essas pessoas não sabem que estão destinadas à perdição, à ruína, ao inferno, ao banimento de Deus. Elas não têm condição de entender isso, até porque elas não entendem quem Deus é. Então, é possível estar perdido sem ter consciência. Então, é necessário que haja consciência da sua perdição. É necessário que Israel perceba que estava já há muito tempo longe de Deus. Então era desejável que se tenha consciência dessa realidade de perdição, ainda que essa consciência venha por meio de quebrantamento. E um quebrantamento imposto de fora para dentro, operado por Deus. Por isso, o juízo é necessário. Por isso, a dominação da Síria é necessária. Por isso, que Deus se manifesta muitas vezes como aquele que fere ao seu filho, como aquele que açoita o seu filho, que disciplina o seu filho, porque é necessário que o seu filho tenha consciência, o seu povo, a respeito do seu pecado, da sua perdição, do seu afastamento, da sua apostasia, para então clamar ao Senhor verdadeiramente. Porque a oração, como foi lida no começo do culto dessa gente, já não era mais ouvida por Deus, de tão hipócrita que era. É necessário que as orações não sejam hipócritas, não sejam falsas, não sejam mecânicas, não sejam simplesmente palavras repetidas, por mais bonitas que sejam. É necessário que as nossas orações, e qualquer oração dirigida a Deus, seja íntegra, honesta, consciente, de coração. Claro que pautadas na verdade bíblica, mas essa verdade bíblica tem que entrar no coração daquele que ora, porque guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Mas ainda assim, cheias de Bíblia, tem que ser de coração. Deus odeia orações vazias,
almas que não se derramam, mas que falam, tagarelam um monte de coisas e às vezes formulações bonitas, mas que pode ser que não tenham nada a ver com a verdade de quem está orando. Então é necessário o quebrantamento para que haja verdade. Então Israel já estava em trevas, estava perdida, mas julgava que estava tudo bem até aqui. Então a aplicação da disciplina é uma espécie de remédio. Por meio da dor se traz consciência do pecado. É Deus quem faz isso visando a restauração do perdido. Então a dominação da Síria sobre Israel começou pelos territórios, conforme nós lemos. No final do verso 1, Deus nos primeiros tempos quem tornou desprezível? Deus tornou desprezível. Em resposta aos desprezos daqueles povos pelo próprio Deus, pelas suas prostituições, Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Então, o que aconteceu com Zebulon e Naphtali? Foram os primeiros territórios dominados pelos assírios. A dominação veio do norte, a Síria em cima. Então, os primeiros territórios de Israel dominados foram exatamente essas tribos. E o texto continua. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, a profecia diz que aqueles territórios foram dominados, desprezíveis, desprezados, dominados, acabaram, sumiram do mapa. Mas numa outra época, tornará nos últimos dias, muda o tempo verbal, tornará glorioso o caminho do mar. O que é esse tal desse caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios? O texto mostra que Deus é o Senhor da história. A história não parou no tempo em que Zebulon e Naphtali foram dominadas ou se tornaram desprezíveis. Existe um plano contínuo que inclui nesse plano transformar um certo caminho do mar, terra além do Jordão e da Galileia, um lugar glorioso. Que lugar é esse? Exatamente no lugar onde ficavam Zebulon e Naphtali. No mapa de Israel, essas duas tribos ficavam ao norte de Israel. A Síria dominou. Tempos depois, quando Israel foi restaurada, saiu do cativeiro, foi reorganizada, ali era a Galileia, território da Galileia. Lembra que o texto está falando a respeito da vinda do Messias. Então, uma região de Israel que se tornou opróbrio, desprezível, dominada pelo inimigo, tempos depois, é exatamente a região de onde saíram José e Maria, desceram caminho do mar até Belém, onde o Senhor Jesus nasceu. Celebramos o Natal, terra gloriosa, celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e isso deve mesmo ser celebrado. Então o Senhor retoma uma história que a princípio parecia ter terminado na vergonha e no opróbrio, e transforma naquele lugar um roteiro importantíssimo para a glorificação do Senhor, do Messias, que faz parte da origem do Senhor. Então, Isaías aqui, ele está plantando uma expectativa messiânica nos corações do povo. Verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. No contexto de Isaías, o povo ainda não se via dominado pelas sombras da morte. Como eu falei, eles ainda não tinham consciência disso, mas estava sendo levado para um contexto angustiante, em que se aperceberia dominado pelas trevas, a que moral e espiritualmente já se encontravam por causa dos seus pecados, das suas idolatrias e das suas apostasias. O que isso mostra? Nem sempre, irmãos, a realidade exterior, eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que eram felizes porque
gozavam de certa prosperidade. Nem sempre, ou melhor, quase nunca, a realidade exterior, aquela que nós vemos, reflete o fato, a realidade espiritual. Por fora bonito, por dentro morto. É o que o Senhor Jesus Cristo falava a respeito dos fariseus. Lindos por fora, mas vocês são como túmulos, sepulcros caiados. Por fora, grande ostentação, mas por dentro só tem cadáver, podridão e morte. Então, o texto está mostrando uma realidade de agora sobre perdição e juízo, mas Isaías já está fundindo, colocando no coração daquelas pessoas, daquele povo, uma expectativa messiânica. Nós vamos passar por uma grande tribulação. Mas onde é que nossos corações devem se firmar? Devem se firmar num tempo em que haverá triunfo, num tempo em que haverá felicidade, em que haverá o reino de um Messias. Então aqui começa a forjar no coração daquela gente a expectativa pela vinda do Messias, tal como nunca antes tinha acontecido. No verso 3, nós vemos então uma descrição da felicidade futura. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Descrição de felicidade futura, em tempo verbal e em detalhes, como se já tivessem sido consumadas. Aquele povo, aqueles ouvintes, não vão celebrar. Aquelas pessoas vão chorar, vão clamar, vão se desesperar, mas já está sendo trabalhado por Deus as sementes para colocar nos corações daquela gente e forjar na cultura de Israel uma expectativa por um tempo futuro em que eles se alegrariam. Então a fé daquele povo passa a ser direcionada para um futuro em que algo grandioso iria acontecer e que daria forças para eles para suportarem o juízo iminente e o sofrimento que eles iriam ser submetidos. É a teologia do já e do ainda não. Uma esperança forte em Deus. Uma certeza de que nele existe alegria e consolação. Ainda que a realidade do agora seja de muita dor e provação. Aqui então nós aprendemos que a consolação verdadeira para o povo é a fé. É ter os olhos naquilo que Deus prometeu. É colocar os nossos corações nas promessas de Deus, ainda que elas não tenham ainda se realizado. Mas o nosso coração está naquilo. Ele vai cumprir certamente o que Ele prometeu. Portanto, essas pessoas que colocam o seu coração nas promessas do Senhor, elas são melhor habilitadas para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Porque não seguiam por vista, seguiam por fé. Seguiam por promessas que Deus fez e Ele vai cumprir, ainda que o tempo presente seja um tempo de muito sofrimento e de muita angústia. Então a expectativa messiânica está sendo plantada no povo. Então a alegria descrita aqui é semelhante a quem colhe, de quem está fazendo a colheita. Irmãos, toda colheita pressupõe semeadura. Você não vai colher a alegria, você não vai colher sem que você tenha plantado. Faz uma comparação também com a alegria de quem reparte os despojos. Os despojos são aquelas coisas que depois de uma peleja, de uma guerra, o inimigo vencido deixa suas armas, deixa seus bens, deixa suas riquezas, porque ele foi vencido. Então o exército vitorioso se apodera daquelas coisas todas. Isso é o despojo. A alegria do reino messiânico se assemelha à alegria de quem colhe e de quem se apropria de despojos. Todas essas duas descrições pressupõem, precisa passar pelo caminho. Você só vai colher se você plantar. O tempo a ser vivido agora
para Israel e Judá, é um tempo de quebrantamento. O reino messiânico posterior é um reino de alegria, mas o caminho do meio precisa ser passado, precisa ser enfrentado. Lá no futuro você vai pegar os despojos, mas o agora é um tempo de peleja, é um tempo de luta. Verso 4 também descreve a alegria. Porque o jugo foi quebrado. O que é o jugo? Jugo é aquela madeira pesada que se coloca num boi ou em bois, para eles puxarem aquele carro de bois, ou outro tipo de animais carregam isso. Isso foi quebrado, o povo sendo comparado a animais de carga, escravizados, subjugados. Esse jugo será quebrado com esse reino do Messias. Faz lembrar diretamente Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor, o Messias, é aquele que tira a escravidão do opressor, mas ele coloca o jugo dele, que ele mesmo descreve, é suave e é leve. Então uma descrição sobre o reino que está vindo. Também é comparado aqui a vitória dos midianitas. Que vitória é essa? A vitória dos midianitas foi aquela descrita em Juízes capítulo 6, quando Gideão, com 300 guerreiros, 300 soldados, vence um exército de incontáveis midianitas, usando o chofar, usando trombetas. O Senhor pelejou por eles. Isaías está sendo usado por Deus para colocar no coração daquelas pessoas uma expectativa a respeito de uma glória futura, em que as dores do presente serão de tal forma sobrepujadas por um tipo de alegria, um tipo de êxtase, de comemoração, de celebração, que não são comparáveis às dores do presente. E que então fazem aquelas pessoas entenderem que vale a pena passar as lutas do agora, porque o que está sendo prometido para o depois é grande demais, é felicidade plena, é algo muito maior do que qualquer coisa que até então eles tinham contemplado. Esse é o tipo de fé que o profeta Isaías está colocando no coração dos seus ouvintes. Esse é o tipo de mensagem que está sendo colocada para Israel, uma expectativa a respeito de um reino que não é agora, porque agora vocês vão sofrer. E aí tem a descrição no verso 5, a respeito de transformação de ícones de guerra, símbolos do poder bélico. Então, verso 5, toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A gente precisa ler esse texto com os olhares do oprimido. Israel e Judá, recebendo das suas portas um exército com o qual eles não são capazes de lutar. E eles vão ser dominados. Muitas das suas pessoas vão ser trucidadas, escravizadas, mortas. Tudo vai ser devastado. Até então, as coisas preciosas para eles, é que eles atribuíam muito valor, e é exatamente isso que Deus está quebrando. Você atribui valor a coisas que você não deveria valorizar. Você deturpa o culto, você adora falsos ídolos, a sua religião é fraca, é mentirosa, você me encheu de mentiras, me desconhece e me aborrece. Perdeu totalmente a noção de verdade. Não obedece à lei do Senhor. Diante de ti, tudo que existe agora é morte e perdição. Mas então Deus vem para quebrar esse povo com a finalidade de restaurá-lo. Então esse povo está olhando diante de si uma possibilidade, não é remoto, é real, do inimigo se impondo sobre eles e eles não poderem fazer nada porque esse inimigo é muito mais forte. E então Isaías diz, a bota deles que é suja de sangue, e
Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida de sangue, o aparelhamento deles vai ser queimado no juízo de Deus. Deus vingará isso. Embora o Senhor esteja levantando a Síria para dominá-los, todos eles estão na mão dos assírios. É o Senhor quem pesa a balança da história, levanta reis e governos, derruba reis e governos. Ele é o Senhor da história, e Ele está dizendo para o povo, vocês sofrerão, mas eu os vingarei depois. Porque existe uma lição a ser aprendida aqui, a respeito do desejo, da expectativa, da manifestação do reino do Messias. E aí verso 6, o que é que vai causar essas coisas? Por que tudo isso? Qual é a razão? Qual é a esperança que deve ser nutrida? É o texto que é muito falado no Natal, é um texto que muita gente canta, mas nem sempre com a devida profundidade. Um menino nos nasceu, um filho nos deu, ungido, que é o Messias, o Cristo, aquele por quem se deve anelar, um menino nascido, um filho dado. A princípio, irmãos, a gente precisa fazer uma explicação sobre o que Isaías entendia sobre a sua própria profecia. Nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Foi o próprio Espírito de Deus quem inspirou Isaías para produzir suas profecias. Mas Isaías não necessariamente tem plena consciência daquilo que ele está dizendo. Isaías também é um homem do seu tempo. Lembra de Jonas, contemporâneo de Isaías? Não tinha noção do poder da sua mensagem. Quis fugir de Nínive. Não quer pregar porque ele não tem noção da grandeza daquilo que lhe foi confiado. Isaías é um homem do seu tempo. E Deus dá a ele a consciência de que o inimigo será levantado em juízo. E dá a ele a consciência de que é necessário o levantamento de um ungido do Senhor, um príncipe de Israel, para governar Israel e instaurar um tempo de paz, um tempo de plena felicidade. Mas a revelação de Deus ela é gradual, ela é progressiva. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos ensina que a plenitude dos tempos, o pleroma, o tempo em que a revelação ela foi plena, foi nos tempos do Senhor Jesus. Quando Deus se encarnou e vimos então a majestade do próprio Deus na face do homem Jesus. Um milagre, algo inexplicável, totalmente Deus e totalmente homem, andando nessa terra, mostrando plenamente quem Deus era, revelando a todos quem era o Pai. Isaías não viu isso. Isaías falou das sombras, sobre sombras, baseado na lei e na revelação gradual que o Espírito Santo foi dando. Então, num primeiro momento, parece-nos, a maioria dos estudiosos exegetas da Bíblia, Isaías entendia que aquele Messias de quem ele estava falando seria Ezequias, filho de Acás. Acás quase fez uma aliança com Israel e com a Síria. Isaías disse, não faça isso, porque Deus levantará um Messias. Messias é um ungido do Senhor para governar Israel. Isaías parecia crer que aquele Messias seria o próximo rei, filho de Acás, Ezequias. E as Escrituras tratam como Messias, como o rei ungido. Só que ele é um tipo de algo que é maior do que ele. Os grandes personagens bíblicos, trono de Davi. Davi não foi o maior dos reis de Israel. Ele é um tipo que aponta para o maior dos reis de Israel. A expectativa a respeito de um tempo de bonança, que aquelas pessoas colocaram em Ezequias, esse reino será um bom reino, era um tipo, apontava para algo maior que viria depois dele. Então Ezequias era um tipo, o que causará isso? O verdadeiro menino é aquele que foi proclamado por João quando diz,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, esse é o menino, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verdadeiro Messias. Ele percorreu aquele caminho que tornou glorioso o caminho do mar. O texto diz: o governo está sobre os seus ombros. O que é ter sobre si o governo? A descrição do texto diz que ele é a força do seu reino, o governo está sobre os seus ombros, ele é a própria coluna sustentadora do seu reino. A força para sustento, a autoridade. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, em Lucas 1, 30 e 33, a 33. O anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O nosso Senhor Jesus Cristo, e somente Ele, pôde e pode sustentar com a sua força o reino que lhe pertence. O que isso significa, irmãos? Reinos, normalmente, são feitos pela junção, pela união das forças de muitas pessoas, regidas por uma autoridade, mas que precisa de um exército, que precisa de conselheiros, que precisa de ministros, que precisa de um monte de gente para fortalecimento de um reino. Acordos comerciais, paz com seus vizinhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele sozinho, é a força sustentadora do seu reino. Ele é o Deus encarnado, Ele é a dignidade e a justiça, Ele é a própria lei, Ele é a própria redenção, e somente Ele poderia ter carregado o peso daquela cruz. Quando então a gente pensa, o reino estava sobre os seus ombros, imediatamente nós precisamos lembrar o que aconteceu com Ele. Ele carregou sobre os seus ombros uma cruz que ninguém podia carregar. Ali o reino de Deus e a sua justiça foram permanentemente, verdadeiramente e de forma irrevogável fundados para domínio de todas as coisas. Por causa do que ele fez, e ele fez sozinho, ele dobrou diante de Deus o céu e a terra. Por causa do que ele fez, e ele fez sozinho, ele edificou um reino onde ele é rei, e ele compartilha desse reino com aqueles a quem ele comprou com seu próprio sangue. Ele ao mesmo tempo é rei, ele ao mesmo tempo é sacerdote, ele é o verdadeiro profeta, totalmente Deus, totalmente homem. Nada poderia fazer, ninguém poderia fazer o que ele fez. Por isso que diante dele os anjos se cobrem com suas próprias asas, porque até mesmo diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, inclusive dos anjos, eles mesmos são tomados de temor diante da glória que foi manifestada nele. Foi ele que Isaías viu, a sua glória, a sua majestade. E o seu nome será. Quando então a profecia dá nome na cultura bíblica é atribuir identidade, é fazer alguém conhecido, é expor alguém para que alguém seja conhecido pelos outros. E então Isaías está falando de algo lá no futuro, das sombras. Ele não tem pleno conhecimento daquilo sobre o que ele está falando, mas Deus o move para falar sobre verdades que ele não conhece e não sondou completamente. Ele aponta para algo que vai acontecer lá na frente, mas um nome já foi dado. Esse alguém que está lá na frente e redimirá o reino, redimirá essas pessoas, ele já está se fazendo conhecido. E o nome dele, em primeiro lugar, é Maravilhoso Conselheiro. Estamos falando de um rei que é um conselheiro maravilhoso. E Davi, até então, foi o principal modelo de rei para Israel. E Davi era um conselheiro de causas, um juiz de causas. As pessoas podiam, os súditos de Davi, os súditos de Israel, podiam marcar uma audiência com Davi, e isso era um grande privilégio.
E então Davi julgava causas, Salomão julgava causas. Inclusive tem aquele caso muito conhecido das duas mães pleiteando um filho, que as duas diziam ser mães da mesma criança. E Salomão então deu um parecer que fez com que a verdadeira mãe fosse revelada. O Messias é maravilhoso conselheiro. O que isso mostra? É um rei, o cenário que está sendo desenhado aqui é a respeito de um rei totalmente glorioso, que triunfará sobre todas as coisas. Diante de um rei tão cheio de glória assim, a primeira atitude que nós teríamos a respeito é de sermos tomados de pavor, de temor, de extrema reverência, e uma reverência no sentido de que nós não teríamos de jeito nenhum acesso a esse rei. Só que Isaías mostra, Deus mostra na profecia de Isaías, que ele é maravilhoso conselheiro. Isso significa que? Juiz de causas, acessível, embora totalmente dominado, cercado por glória, totalmente poderoso, o único responsável pelo estabelecimento de um reino que subjugará todos os outros reinos, apesar de tamanha glória e tamanha majestade, nós podemos nos aproximar dele, podemos nos aconselhar com ele. É alguém próximo, é alguém que não nos intimida. Ele é um terror para os nossos inimigos, mas para o seu povo, a quem ele quer bem, ele é acessível. Ele poderia esmagar todas as coisas, todas as pessoas, fazer novo tudo, mas o povo a quem ele redimiu, ele quer junto de si. As palavras que vos tenho dito, disse Jesus, são espírito e vida. Pedro falou, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras dele, do maravilhoso conselheiro, foram nos dadas para nos achegarmos a ele, termos intimidade com ele, entendermos e encontrarmos nele o melhor caminho e desfrutarmos das suas delícias. Porque ele é maravilhoso conselheiro, ele não é apenas um conselheiro. Ele não é apenas alguém que decreta uma verdade e diz, se vira para cumprir. Não, é como um pai que diz, chega aqui pertinho de mim, eu te ensino. Maravilhoso conselheiro. Segundo, Deus forte. Parece ser contrastante isso. A gente agora viu sobre alguém que é maravilhoso conselheiro, acessível, dócil. Agora então vem uma descrição a respeito de alguém que é um Deus forte. O poder do Deus Todo-Poderoso, que criou e que governa o universo, são perfeitamente conhecíveis no Deus encarnado. O Deus conosco que se revela em Jesus Cristo. Qual é o referencial do poder de Deus que nós devemos ter? Será que é de um Deus que fala alto e toda a natureza geme diante dele e se contorce? Ou então é aquele Deus que se revelou em Jesus Cristo e que se assenta junto aos seus discípulos para partir o pão e compartilhar o vinho e chamar o seu povo, os seus discípulos, de meus amados, meus filhinhos, meus discípulos, capaz de perdoar pecados, de olhar para Pedro e falar, Simão Pedro, tu me amas? Ao invés de esmagar Pedro, como um Deus todo-poderoso, ele poderia muito bem fazer isso. O Deus forte é aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele é o nosso referencial da força. Aquele é o nosso referencial de quem Deus é. Em Cristo nós vemos e conhecemos quem Deus é. Pai da eternidade, Ele é aquele de quem a vida eterna procede. E a vida eterna é essa, disse o nosso Senhor Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai da eternidade, Ele disse isso orando ao Pai, junto dos seus discípulos, como maravilhoso conselheiro, juntos, achegado, compartilhando da sua majestade com pessoas que até então eram pecadoras e indignas de estarem ali.
Príncipe da paz. Paz aqui não é no nosso conceito, não. É no conceito que foi forjado no coração dos israelitas ao longo da sua história. Shalom. É uma paz absoluta, que extravasa um senso de paz entre inimigos, entre nações inimigas que guerreiam. A paz aqui diz respeito a uma tranquilidade absoluta do coração, a uma mente totalmente dominada por uma esfera de plena segurança, conforto, estar abrigado nos braços de alguém que é muito forte para te sustentar, te acarinhar, te proteger, quando necessário te disciplinar, sempre com amor. Então, príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo em Cristo, tudo para Cristo, tudo para a glória de Cristo. Então a manifestação, verso 7, desse nome, é a mesma coisa que tornar conhecidos, e não um conhecimento racional, intelectual apenas. Conhecimento na Bíblia também tem um outro significado. Na cultura judaica, conhecimento é experimentar. Conhecimento é provar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Não é um conhecimento que para nas letras. É um conhecimento que vai além das letras. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quando a palavra de Deus faz conhecidos os atributos de Deus, não é simplesmente para nós sermos capazes de recitar isso num debate teológico, ou saber organizar isso como se fossem equações. É para que esses atributos, essas características de quem Deus é, sejam por nós experimentadas, vivenciadas. É para isso fazer parte do que nós somos, nós sermos dominados e envolvidos pelo Deus que se revela em Jesus Cristo. E o texto, no verso 7, fala que tem uma finalidade, esse conhecimento de quem é o Messias. Primeiro, aumentar o seu governo. Como assim aumentar o governo? Irmãos, o que Deus faz é majestoso. A manifestação do Messias começou no passado, lá em Israel, em que eles anelavam pela vinda do Messias. Então está sendo construída uma esperança, uma fé no futuro, se realiza quando Cristo vem, se encarna. Então, o que significa tornar conhecido? Por que isso aumenta o governo? Porque tornar conhecido o nome amplia o reino no seguinte sentido: em primeiro lugar, por meio da manifestação do Messias, quando Jesus veio ao mundo, encarnou, se manifestou entre nós, e por meio da manifestação dos seus atos, é que todo o povo eleito de Deus em toda a história foi comprado, redimido, salvo para ser exclusivamente seu. A manifestação de Cristo é que fez com que o governo dele existisse. A vinda de Cristo, ele é o único responsável para que existisse salvação, eternidade, para que as pessoas fossem compradas por Deus. E em segundo lugar, por meio da anunciação do que ele fez, então nós conhecemos o que ele fez. Aqueles irmãos do passado, antes da vinda de Cristo, anunciavam a esperança de que ele viria. A anunciação das obras do Messias, de Cristo, isso é o Evangelho, é que fazem com que seja gerado no coração das pessoas a fé salvadora e as conversões. Então, em primeiro lugar, a manifestação real de Cristo é aquela que faz com que as pessoas sejam compradas por Deus. E a anunciação do Evangelho é aquela que faz com que as pessoas que foram compradas por Deus
recebam a fé salvadora e sejam, enfim, salvas. Então, fazer manifesto quem Cristo é que faz com que o reino dele cresça. Não são estratégias, não são nossos trabalhos, lembrando, o único responsável, aquele que traz o governo nos seus ombros, é Cristo. E o trabalho da igreja, então, é servir a Cristo e proclamar quem Cristo é. Essa é a forma de fazer com que o reino dele cresça. Segunda coisa que o verso 7 diz, a fim de que o trono de Davi, o seu reino, para estabelecer, firmar, mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. Segunda coisa, traz paz sem fim sobre o trono de Davi, o seu reino. A paz do reino do Messias está apenas em fase de implementação, por meio dos seus embaixadores e peregrinos, a igreja. É a mesma coisa que estava acontecendo com Israel na época de Jesus. Eles anelavam pela vinda do Messias. Nós anelamos pelo retorno do Senhor. O reino é o mesmo. Ele ainda não está plenamente estabelecido. Vivemos um tempo do já e o ainda não. Já temos a Cristo, já temos a salvação, já temos as suas bênçãos, mas não temos a plenitude da sua consumação. Caminhamos para isso. Então, esse estabelecimento vai acontecer num dia em que o Senhor voltar. Então, a igreja deve anelar pelo retorno de Cristo, da mesma forma como Deus exigia de Israel que anelassem pela vinda de Cristo na primeira vinda. É exigido a mesma coisa, a manifestação do reino do Senhor. Nós somos embaixadores desse reino. Vivemos o agora, como Israel vivia naquela época, enfrentando adversidades que se impunham sobre nós, mas os nossos olhos devem estar no Rei, glorioso, triunfante. Nós conhecemos o seu triunfo, nós sabemos que ele venceu todas as coisas, então é baseados nessa fé que nós devemos viver. Terceira coisa, firma e estabelece o Messias Cristo mediante o juízo e justiça, desde os tempos de Israel, para todo sempre. O texto diz, é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. Presta atenção, quem fez? Quem é que escreveu toda essa história e providenciou todas essas coisas para que toda essa história se concretizasse? Foi o zelo do Senhor dos Exércitos que fará tudo isso. O tempo verbal muda aqui. Isaías até então estava falando como as coisas, descrevendo os acontecimentos como coisas que estavam acontecendo. Mas agora ele dá o desfecho dessa profecia dizendo que o Senhor fará. Então Deus é o único responsável pelo cumprimento dos seus desígnios, das suas promessas, dos seus decretos. Quem é? E ele se apresenta como? Como Senhor dos Exércitos. Essa história toda que está em percurso, até que o reino do Senhor seja plenamente estabelecido, é uma história de guerra, é uma história de enfrentamento, de peleja. E a Bíblia nos exorta, o Senhor pelejará por nós. Então, quando a igreja se vir oprimida, cercada por adversários, não é para nós nos assombrarmos, é para ser assim mesmo. E será assim. Porque essa história, ela continua. E ela tem um desfecho que já foi decretado. Então, nós não estamos em ignorância. Nós estamos no meio de uma caminhada, lembrando que o Senhor Jesus se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Caminho. Nós estamos numa caminhada em que existe um desfecho certo, mas é necessário nós caminharmos todo esse percurso, muitos de nós sendo perseguidos, muitos de nós passando pelo cativeiro, seja o que for pela frente. Não nos guiamos por vista, devemos nos guiar por fé, olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o Messias desejado se manifestou. Todo o Antigo Testamento, Abraão se regozijaria, ficaria contente se tivesse visto ao Senhor. Isaías celebraria se tivesse visto ao Senhor. E então vem as aplicações. O Deus que se revelou em Jesus Cristo é o Senhor da história. Nosso contexto de vida está inserido num contexto que é muito maior. Em que, no contexto maior, não são nos pormenores da vida, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A tua vida, meu irmão, não é apenas aquilo que você vive. A tua vida está inserida num contexto maior, em que o glorificado é o teu Rei, é o teu Senhor. Não são os seus parâmetros de alegria, não são os seus parâmetros de realização, é a glorificação do teu Senhor que te comprou. Então, precisamos, primeira aplicação, ter como prioridade nas nossas vidas, são 4, a fidelidade, aquilo que as Escrituras requerem de nós, pois quem ama ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Você foi comprado por preço, você está destinado, se você é mesmo um cristão verdadeiro, regenerado, que ama a Cristo, então você está destinado à glória de Cristo. Você tem um caminho certo que não pode ser cancelado. Lembrando que é o Senhor que carrega o reino nos seus ombros. Não foi você quem definiu isso, é o Senhor. Então, uma vez que você tem um destino certo, que é a glória do teu Senhor, é exigido de você e de mim fidelidade ao Senhor. Somos súditos dele, numa terra onde nós somos peregrinos. A nossa fé não deve se voltar para a satisfação dos nossos desejos, como muita gente faz. E esse foi o pecado cometido em Israel no tempo de Isaías. A religião a serviço do homem, a ponto de as pessoas acharem que elas poderiam manipular as coisas da religião, porque elas queriam um emprego, porque elas queriam saúde, porque elas queriam uma viagem, sonhos da nossa época. E então a religião é um serviço do homem, para atender satisfações e anseios do homem. Pecado, irmão. A tua fé, ela deve se basear na glória do teu Senhor. E quanto a nós, sobra uma opção apenas. Se alguém quiser vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não é para servir ao homem, é para servir ao Senhor. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, a prática religiosa fiel no tempo de Isaías estava decadente, a ponto de Deus achar que era necessário quebrar tudo. Foi isso que ele fez. Porque a prosperidade material, as idolatrias empurraram os hebreus para as trevas espirituais da perdição, e o juízo de Deus, se tornou realidade através da dominação dos assírios. Cuidado então, se eles pecaram e achavam que estava tudo bem, porque a religião estava lá, o templo estava lá, eles ainda liam as escrituras, achavam que estava tudo bem, mas eles estavam em trevas. Dali a gente tira uma lição. Cuidado com os relativismos. Mais uma vez, a religião não está a serviço do homem, o evangelho não está a teu serviço. Cuidado com os atrativos do mundo, com as sugestões pecaminosas, elas não são inofensivas. Não pense que pegar da mãozinha para Satanás e passear no bosque vai ser um passeio inofensivo. Ele vai te trucidar no segundo passo. Cuidado com as sugestões de diminuir a nossa necessária devoção a Deus. Cuidado com os pensamentos de achar que não precisa orar, não precisa ir à igreja, não precisa estudar as Escrituras, não precisa evangelizar, não precisa dar testemunho do teu rei. Quem nós pensamos que somos? Não podemos relativizar isso. Nosso papel é obedecer. Terceiro mandamento. Nosso papel é obedecer, mas lembra que é um maravilhoso conselheiro? Alegre-se no Senhor. A vida com Cristo é uma vida de prazer,
de shalom, de paz completa, de se ver completamente envolvido num Deus Todo-Poderoso que te ama e é teu Pai. Os crentes, já são muitíssimo abençoados. Teus pecados foram perdoados, lançados no fundo do mar, tua história pregressa Deus não vai levar em conta. Você é alguém amado por Deus, abençoado por Ele. Você é alguém, antigamente, no culto de Israel, o que imperava no culto era um legalismo que impunha temor nas pessoas. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, o véu do templo rasgou, humilhando totalmente o senso daquelas pessoas de que elas eram proprietárias da religião e proprietárias do Deus que se manifestou na religião. Rasgou, irmãos, pecadores como eu e você, por causa de Cristo, aquele que sustenta o reino com seus ombros, não são os meus ombros, não são os ombros da igreja, são os ombros de Cristo. Por causa dele, nós podemos entrar no Santo dos Santos em adoração, em oração, e termos nossas audiências com o Rei dos Reis, cochichar no ouvido dele as nossas orações. Nossos choros são recolhidos, nossas lágrimas são recebidas por Ele. Alegre-se no Senhor, o jugo foi quebrado, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Pecamos porque somos sem vergonha, mas ele não tem mais domínio, efeito, você não é mais escravo do pecado. Satanás não pode tocar em você, ele não chega perto, ele rosna de longe, ele como um leão, ele imita, fica circundando, circulando, tentando menosprezar, levantando acusações do teu pecado, mas Cristo já pagou, ninguém toca. Temos motivos para nos alegrar, assim como se alegram os que colhem, assim como se alegram os que venceram as batalhas e pegaram despojos. Aquelas promessas se cumpriram. Não temos por que temer coisa nenhuma desse mundo. Foi falado uns domingos atrás, é muito errado o crente ter medo da morte. É verdade que nós não devemos desejar a morte, porque Deus nos colocou nessa vida para vivermos as nossas vidas para a glória de Deus com responsabilidade. Mas se ela vier, irmãos, você tem que saber para onde você está indo. Teu destino é certo. A tua vida extrapola essas coisas mesquinhas do agora. Alegre-se no Senhor. Tem crente que só sabe dar graças a Deus quando é curado por doença, quando arruma um emprego, quando tem dinheiro, quando muda de casa, quando compra um carro novo. Fútil. Você não deve se alegrar em Deus por causa disso. Você deve, porque Jesus não pagou por nada disso com o sangue dele. Se alegre pelas coisas que o Senhor conquistou na cruz por você. E elas já são tuas, são da igreja e nada pode ser tomado. E o último, acheguemo-nos então mais e mais ao Senhor. O menino já veio da profecia, ele já cresceu, ele fez saber o motivo do porquê ele veio, ele morreu numa cruz. Isaías perscrutava uma história que ainda estava informe. Nós temos a história completa. Isaías vislumbrou, o menino virá, nascerá. Nós sabemos, ele veio, nasceu, viveu, morreu na cruz por nós, ressuscitou, deu-nos tudo o que o seu penoso trabalho conquistou, e as Escrituras dizem que o Senhor se alegra com o fruto do seu penoso trabalho. É motivo de alegria, não de pesarosa piedade, é motivo de celebração, de alegria, de regozijo, gratidão. Fazemos parte do seu reino, sustentado pelos seus ombros. O véu está rasgado. O Santo dos Santos, lugar da habitação do Senhor, é a nós acessível, para termos os seus maravilhosos conselhos, a sua força e a sua vida eterna, e a sua paz que excede todo o entendimento. Irmãos, essas coisas para nós não são coisas futuras, são coisas
que estão a nós, foram dadas na cruz. Jesus já passou pela cruz, já venceu a cruz. Tudo o que ele conquistou na cruz são graças do Senhor dadas ao seu povo, para que o seu povo cumpra os seus desígnios, para que o seu povo viva como ele quer que vivamos, tendo a Cristo como Senhor, cumprindo sua lei, sendo agentes do seu reino num mundo que jaz no maligno, mas mundo do qual nós já fomos retirados, porque o Senhor orou por nós, Mateus 17, dizendo: oro por eles porque eles não são do mundo. Nós estamos numa terra estranha, nós não somos mais desse lugar, nós vivemos nesse lugar em função do reino que virá, o já e o ainda não, mas os nossos olhos devem estar na glória de Cristo. E quando os nossos olhos estiverem na glória de Cristo, meu irmão, o teu testemunho, o testemunho da igreja, vai ser muito diferente. Nós trabalharemos mais pelo Evangelho, nós serviremos mais ao Senhor, nós não reduziremos, não ousaremos reduzir a nossa devoção aos domingos, porque embora nós sejamos cumpridores da lei, inclusive da guarda do domingo, nós servimos ao Senhor em todo o tempo. E que o Senhor nos abençoe. Amém.